No Hora de Agir de hoje nós vamos mergulhar no oceano e vamos compreender o que está a acontecer com os recifes de coral. Estas florestas marinhas que abrigam um quarto da vida marinha e que estão neste momento silenciosamente a morrer. Vítimas do aquecimento global, vítimas da poluição, da sobrepesca. Nós precisamos salvar este ecossistema que é importantíssimo para a nossa sobrevivência e por isso nós fomos conhecer neste programa aquilo que a ciência, que as comunidades costeiras estão a fazer para proteger este coração azul do planeta, este oceano que nos une a todos nós. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra e gera mais de metade do oxigênio que respiramos. É o maior regulador do clima e o berço da vida. Por isso, talvez o nome do nosso planeta não devesse ser Terra, mas Mar. Das cerca de 10 milhões de espécies conhecidas, mais de 2 milhões habitam os oceanos. Muitas delas continuam por descobrir, escondidas nas profundezas, onde a luz mal chega e a vida desafia o impossível. Os oceanos alimentam o mundo, unem os continentes e moldam o clima, mas estão a mudar a um ritmo que destrói o equilíbrio da vida. À medida que as temperaturas sobem, as águas perdem oxigênio e tornam-se mais ácidas. Começam a surgir as chamadas zonas mortas, onde já não há vida possível. São feridas abertas num corpo que sempre nos deu tudo. Os excessos da civilização chegaram também ao mar. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos, sendo confundidos com plâncton pelos mesmos peixes que depois comemos. A pesca intensiva, agora feita com alta tecnologia, retira mais do que o mar consegue regenerar e destrói ecossistemas inteiros. E, mesmo assim, já falamos em explorar o fundo do mar para extrair minerais e energia antes de aprendermos a cuidar da superfície. Precisamos de proteger o oceano para proteger o futuro. Ele é o nosso verdadeiro sistema de suporte de vida. E há razões para acreditar. Em todo o mundo, cientistas, mergulhadores e comunidades costeiras trabalham para restaurar os recifes de coral, as florestas marinhas que mostram que ainda estamos a tempo de reconstruir o equilíbrio que perdemos. E para falar sobre este tema, eu tenho comigo Carla Lourenço, da Cordap. Carla, bem-vinda à Hora de Agir. Os corais são mesmo muito importantes para a nossa vida. Os corais são absolutamente fundamentais para a nossa vida, quer nós estejamos junto ao mar ou não. Eles impactam diretamente 1.000 milhões de pessoas, não é? 1 em cada 8 pessoas neste planeta é impactada pelos corais. Por isso são absolutamente fundamentais e exigem a proteção destes ecossistemas. Precisamos mesmo de os proteger, porque protegê-los significa também assegurar a proteção das vidas humanas. É por este oceano estar mais quente, mais ácido, que os corais estão a morrer silenciosamente. Nós não vimos e estamos a perder este ecossistema que é a base da vida, é dos serviços de ecossistema mais importantes que nós temos. Precisamente. Há muitas ameaças que afetam os corais. Nós podemos falar da poluição da água, podemos falar de sobrepesca, da destruição dos habitats, por exemplo, a pesca de arrasto que destrói completamente os fundos marinhos, mas a grande ameaça a nível global, porque isto são ameaças localizadas, a grande ameaça a nível global é, sem dúvida, o aumento da temperatura do oceano. Porque o que acontece nestes casos, e especificamente para os corais que formam aqueles grandes recifes que nós nos habituámos a ver... A Grande Barreira na Austrália, não é? Exatamente, que nós nos habituámos a ver nos documentários sobre a Grande Barreira de Recife da Austrália, os recifes das Caraíbas. Estes animais, porque são animais, parecem rochas, comportam-se como plantas, mas são animais, eles têm dentro deles pequenas algas que lhes dão a cor e que lhes dão grande parte, a maior parte do movimento. Quando eles ficam brancos, não é? Quando perdem a cor é porque estão a morrer, não é? Já não consegue, esse animal já não se consegue alimentar. Precisamente, Ricardo, o que acontece
quando o oceano está muito quente, está a estressar os corais. E eles, como nós, não gostam de viver num sítio em stress. Há substâncias tóxicas que são produzidas e essas microalgas que lá vivem são expulsas ou abandonam o coral. Se as microalgas não voltarem, se o stress for muito longo, que é o que está a acontecer em grande parte do planeta, os corais não sobrevivem. E obviamente que todos esses animais que vivem, que dependem diretamente e que são mais de 25%, mais de 30% das espécies marinhas, vão ser altamente impactadas. Por isso é que não é só perder os corais, é perder tudo o que depende desses corais e nós que estamos no fim da linha, digamos assim, somos impactados. Carla, e sobre este tema também nós fomos ouvir Carlos Duarte, que é diretor executivo da Cordap e que nos fala sobre a perda da biodiversidade marinha. Um mar importantíssimo para as pessoas. Fornece alimento, regula o clima e também aporta oportunidade para o nosso ócio e desfrute. Mas o mar precisa de ajuda, porque tem estado afetado pela contaminação, pelas mudanças climáticas e também pela destruição de hábitats e a sobrepesca. É um momento importante para cumprir as objetivas de poder recuperar os oceanos e para isso precisamos da ajuda de todas as pessoas. Temos de acelerar a proteção dos oceanos para atingir o 30% da área dos oceanos protegida para o ano 2030. Temos de pescar de forma sustentável e temos também que recuperar e restaurar os hábitats marinhos que têm sido afetados pela ação humana. E há uma sensibilidade que está a ser ganha e que é muito importante, a dos pescadores. Nós vamos ouvir também o que eles nos têm a dizer sobre este tema. Yo en muchos años pescando y buceando y pescando no sabía lo que era un coral. Siempre lo veía como una piedra. No sabía que era algo vivo. Bueno, el coral es importante para mí porque como yo soy pescador y de ahí es donde los peces, los langostas, los pulpos, ahí ellos dependen del coral para su sobrevivencia en su comida. Y también el coral es importante porque si realmente no hay coral, ya no hay vida en el mar, ya todo se muere y ahí yo me quedo. Bueno, todos nos, como se dice, perdimos como esa naturaleza del mar que es importante para todos. Falamos muitas vezes dos corais das florestas tropicais marinhas, porque aí também o problema também é muito sério, mas nós também temos corais aqui na nossa costa, não temos? Precisamente, nós temos corais aqui em frente a Carcavelos, temos corais em frente ao Tejo, em frente ao Sado, temos o belíssimo Recife da Pedra do Valado, no Algarve. Nós andarmos aqui cerca de, sei lá, 100 metros, até 20 metros de profundidade começa a haver corais. Sim, exatamente, assim, é mais ou menos a 20 metros e um bocadinho ainda mais fundo, nós começamos a encontrar corais, não os recifes de coral das Caraíbas ou a grande barreira de Recife da Austrália, mas temos aqui... Mais pontuais, então. Sim. O que nós chamamos até de jardins, em vez de grandes recifes, falamos de jardins de coral. E também não esquecer, obviamente, os corais de águas profundas e de águas frias que nós temos nos Açores, que são absolutamente incríveis. Há um trabalho fantástico da Fundação Oceano Azul no Algarve de recuperação de corais. Que tipo de trabalho é feito hoje, não só no Algarve, mas também nas Caraíbas e nessas florestas tropicais, no sentido de recuperar os corais? Nós temos projetos fantásticos por todo o mundo. Eu posso dizer alguns deles que passam, por exemplo, por produzir probióticos para corais, como nós, humanos, usamos probióticos na nossa alimentação. Os investigadores em San Andrés, uma ilha colombiana nas Caraíbas, estão a desenvolver probióticos para tentar combater uma doença que é absolutamente letal e que não tem cura, neste momento está
a dizimar completamente as Caraíbas. E o probiótico cria mais resistência a essa... Exatamente, os probióticos vão dar aqui uma ajuda extra para que o coral consiga estar mais preparado para a doença. Muitas vezes a situação de recuperar as florestas é preciso plantar, porque elas já não se reproduzem sozinhas, não é? Elas precisam de uma ajuda humana nessa recuperação. Sim, e nós temos também alguns projetos nesse sentido. Fazer só aqui deixa-me só fazer um parênteses na parte da restauração, porque é muito importante, mas há imensos projetos de restauração que não funcionam. Porquê? Porque se o ambiente não estiver bom, não estiver realmente ótimo para os corais, nada lá vai crescer. E há um grande impacto que vem da poluição marinha. E nós fomos falar com Filipa Bessa, que é bióloga e investigadora na Universidade de Coimbra, que nos explica quais as consequências destas agressões que estão neste momento a ocorrer. O mar faz parte do que somos. O mar alimenta-nos, regula o clima, dá-nos o oxigênio, mas também reflete aquilo que estamos a perder. Hoje estamos num momento em que existe uma enorme perda de biodiversidade, alterações climáticas e poluição, nas suas variadas formas. Uma delas é a poluição por microplásticos, um pouco invisível a olho nu, mas que reflete a forma como consumimos e como descartamos materiais de plástico que chegam ao oceano. Microplásticos são partículas com menos de 5 milímetros de tamanho, produzidas em pequenos tamanhos ou que resultam da fragmentação de pedaços de maiores dimensões e sabemos hoje que estão por todo lado, na coluna d'água, no fundo do oceano, que transportam micro-organismos, sabemos que são alimento para todos os animais marinhos da cadeia atrófica do oceano, desde a base do alimento até aves marinhas. Também sabemos que estão em todos os cantos do oceano, desde as zonas de superfície até ao fundo marinho. Portanto, o que sabemos hoje é que os microplásticos funcionam como esponjas químicas que podem ir libertando ao longo do tempo estes contaminantes ao longo da cadeia alimentar. Carmen Van Dunen Santos é Ministra das Pescas e Recursos Marinhos em Angola e vai-nos falar sobre um tema muito importante, um debate que precisamos fazer sobre a mineração do mar profundo. Hoje a nossa sociedade está a viver momentos políticos e até filosóficos de decisão, o que fazer, o que em termos éticos podemos dizer sobre a mineração do mar profundo. É uma novidade, constitui sempre inovação, porque estamos a falar para além de uma mineração do ponto de vista do petrolífero. Trazemos aqui uma abordagem ética que nos remete para o conhecimento. Se o fizermos, então teremos que o fazer com uma base científica perfeitamente estabelecida e que nos permita ter a melhor oportunidade de tomar decisões acertadas. Se trabalharmos nesta consciência de toda a civilização, nós estaremos a trabalhar na resolução de problemas futuros que podem advir desta mineração no mar profundo irá provocar. Nós estamos à disposição para tratar com os nossos parceiros estes aspectos que são inerentes ao desenvolvimento e, se quisermos, alinhar à economia azul. A governança ecológica ganha então relevo e nós precisamos de falar sobre ela também quando falamos de sobrepesca. E nós fomos falar com Catarina Abril, que é técnica de pescas e clima na Siena. No caso da sobrepesca, a União Europeia tem falhado consistentemente o seu compromisso com a política comum de pescas para acabar com a sobrepesca e o caso do Mar Báltico, por exemplo, é um caso gritante em que, quando olhamos para a percentagem dos estoques de pesca que se encontram sobrepescados, deparamos-nos com uma situação muito pouco positiva.
Em termos da resiliência às alterações climáticas per se, neste momento temos uma gestão de pesca feita espécie a espécie e um bocadinho feita em silos, o que faz com que não estejam contemplados nestas oportunidades de pesca o impacto e as relações tróficas entre as diversas espécies. E por isso a Ciena defende uma gestão de pesca com base nos ecossistemas e que privilegie a adoção de estratégias e de adoções de oportunidades de pesca com base no princípio da precaução. No entanto, ao nível dos consumidores, quando falamos, por exemplo, de consumo de pescado, os consumidores têm um papel de tomar escolhas informadas e de tomar escolhas conscientes. E isto passa um bocadinho por um lado, haver uma diversificação do número de espécies que consumimos. Por outro lado, é importante que o consumidor procure ativamente a origem daquilo que está a consumir e a forma como este peixe é pescado. Preferencialmente deve-se procurar pescado que tenha sido capturado com artes de pesca de menor impacto, preferencialmente à escala local e de pescarias de pequena escala. Se tivesses que fazer uma síntese do que é preciso para salvar os recifes de coral, o que é que tu dirias? Como é que a farias? Sem dúvida, apoiar muito a investigação, porque nós precisamos da inovação, precisamos do desenvolvimento para ajudar e para ganhar tempo, mas nada do que nós façamos de desenvolvimento científico, tecnológico, vai ultrapassar a necessidade de nós reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa. Isso tem que acontecer já devia ter acontecido. É o passo fundamental e mesmo que nós paremos hoje, nós ainda vamos ter todo o efeito causado por as emissões de gases com efeito de estufa do passado. É como o oceano fosse uma panela a arder, não arrefece logo. Exatamente. Por isso, nós precisamos de parar imediatamente ou de reduzir substancialmente as nossas emissões de gases com efeito de estufa e depois, obviamente, tratar das ameaças locais, reduzir ou remover as contaminações ou os efeitos de poluição na água. Temos que pensar local, agir local e agir globalmente também. Não há só uma solução. Carla, obrigado por ter estado em mais uma Hora de Agir. Obrigada, Ricardo. Nós somos 10 mil milhões de espécies a viver no planeta e ao longo dos 4.600 milhões de anos, que é a grande história do planeta Terra, nós representamos apenas 1% de todas as espécies que por aqui já passaram. 99% já desapareceram, entre elas a mais conhecida, os dinossauros. Isso leva-nos a pensar que nós temos uma única janela de oportunidade, esta janela do nosso tempo, em que precisamos de preservar aquele que é o maior bem que temos, o bem que é este jardim do Éden, neste clima, aquilo que nos foi dado, onde toda a vida floresceu. E daí a importância de preservar os ecossistemas, estabelecer esta relação entre nós e o mundo natural, não explorando aquilo que não pode ser explorado e não agredindo aquilo que não pode ser agredido, porque a nossa vida, a vida de todos nós depende disso. Destas 10 mil milhões de espécies vivas que habitam o planeta, mais de 1 milhão estão colocadas em risco. Isso diz respeito apenas a uma civilização industrial onde foram cometidos todos os excessos. Excessos queremos agora corrigir e por isso todas as semanas nós dizemos aqui que é hora de agir. Hoje ficamos por aqui. Um abraço, amigo, e até para a semana.